Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender muito do horário que vocês estiverem escutando esse podcast. Eu sou Vanessa Araújo, aluna da turma de Ciências Sociais do ano de 2021. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro podcast da disciplina Laboratório de Ciências Sociais e Computação, a qual foi ministrada pelo professor Leif. Pessoal, o tema do nosso podcast de hoje é o livro Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano, da autora Donna Haraway. E o que eu posso falar para vocês é que foi uma leitura muito interessante de um livro sensacional que nós podemos ter acesso, durante a disciplina. Então, pessoal, já deixo aqui para vocês uma indicação de livro. E no podcast de hoje nós estaremos fazendo alguns comentários sobre o livro e, é claro, fazendo também algumas associações com o nosso dia a dia, porque é um tema muito atual. E nós também teremos alguns convidados mais do que especiais para estar respondendo algumas perguntas, algumas curiosidades, que tem tudo a ver também com o livro Antropologia do Ciborgue. Mas antes de mais nada, vamos conhecer um pouco mais sobre Donna Haraway. Ela é uma filósofa norte-americana, nascida em 6 de setembro de 1944 em Denver, no estado do Colorado, Estados Unidos da América. Ela também é professora emérita no Departamento de História da Consciência e no Departamento de Estudos Feministas na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Além de tudo isso, ela também é uma teórica feminista, bióloga, zoóloga e também uma grande pensadora da antropologia e da sociologia contemporânea. A Antropologia do Ciborgue é uma das suas obras mais famosas e mais debatidas nos centros acadêmicos ao redor do mundo. A autora discorre acerca das características da modernidade, sobre a relação existente entre o humano e tecnologia. Essa relação que vem se afunilando, cada vez mais na nossa atualidade. Durante a leitura, eu pude perceber uma pergunta que a autora faz no livro, dentre várias perguntas interessantes que ela faz, mas essa em específico me fez pensar muito sobre o assunto, e a pergunta diz o seguinte: onde termina o homem e onde começa a máquina? Como vocês podem ver, esse é um assunto muito vasto, E ao mesmo tempo que é um tema divertido de ser conversado, também é uma conversa muito válida. Então, com base na leitura do livro, eu fiz algumas perguntas, para um professor meu e para duas pessoas muito próximas, e agora nós vamos conferir quais foram as respostas. Olá, eu me chamo Bruna, sou acadêmica de Educação Física na Universidade Federal do Pará. E a pergunta que foi feita para mim foi: o que eu penso quando ouço a palavra ciborgue? De primeira, só veio na mente o nome de um personagem de um desenho. Mas para um melhor entendimento, eu fui pesquisar sobre a palavra ciborgue. Entendi que está relacionada na questão da aproximação do ser humano e da máquina, ou seja, a questão da tecnologia usada no nosso dia a dia. Olá pessoal, me chamo Maria Eduarda, sou aluna do ensino médio da Rede Pública de Educação. A pergunta que a Vanessa me fez foi: quantas redes sociais você tem e o que você faria se não existissem mais redes sociais? As redes sociais que eu tenho são Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok e YouTube. O que eu faria sem essas redes sociais é que eu não poderia mais postar minhas fotos, não haveria mais curtidas, comentários e não haveria mais facilidade de conhecer pessoas novas. Eu ficaria sem saber das notícias, porque com o Instagram, WhatsApp, Facebook, até mesmo pelo TikTok, a gente consegue ter muita facilidade nas notícias, em saber o que está acontecendo no mundo. A comunicação seria muito difícil, porque para se comunicar teria que ser pessoalmente. Porque com o WhatsApp, enfim, as outras redes sociais, nós conseguimos ter uma comunicação muito boa com as pessoas, e sem as redes sociais ficaria muito ruim, porque teria que ser pessoalmente. E também não teria como saber das notícias, o que está acontecendo no momento,
no país, no mundo. Então, sem as redes sociais, ficaria tudo muito difícil em relação a tudo. Olá pessoal, sou Manuel Moraes, professor de Geografia, e vou responder uma questão enviada pela Vanessa, que diz o seguinte: na sua opinião, de que forma os avanços tecnológicos interferem na vida em sociedade? Os avanços tecnológicos se tornam cada vez mais importantes e fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Incrementam e engrenam mecanismos que auxiliam na vida cotidiana. Estão presentes em todos os setores da vida humana, nas comunicações, na ciência, na logística, etc. Manipulam o tempo, diminuem a distância, facilitam e dinamizam a vida humana. Por outro lado, oferecem também problemas para um bom segmento social, quando usados de maneira negativa e causando danos à sociedade humana. Mesmo apresentando fatores negativos, os avanços tecnológicos são essenciais para a promoção do desenvolvimento da sociedade. Olha só que respostas legais, né, pessoal? Muito interessante, né? A forma que cada um interpretou o que significa, né, um ciborgue, qual a importância da tecnologia, né, das redes sociais, quais influências, né, que tudo isso tem na nossa vivência, na nossa vida em sociedade, no nosso dia a dia. E eu quero, de antemão, já agradecer a participação dos meus convidados, né, que aceitaram a proposta, aceitaram participar das entrevistas. Muito obrigada, vocês foram demais. Aproveitando o gancho e fazendo um link aqui com a leitura, né? De acordo com a autora, um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, né? Então ainda não é possível afirmar com precisão qual o limite dessa relação humano e tecnologia. A autora diz que, de um lado, está a mecanização e eletrificação do humano, do outro lado, a humanização das máquinas, né? A gente pode perceber bastante desse processo acontecendo em tempo real quando a gente abre lá, né, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter, né? Que os algoritmos, eles direcionam para cada um usuário exatamente aquilo que a pessoa vem procurando, acessando, né? Recentemente nos seus históricos. Então, isso daí é um processo de subjetificação da máquina, né? Ela vai ali te oferecer exatamente aquilo que você quer, aquilo que você está buscando. E com isso, pessoal, eu deixo aqui para vocês uma pergunta, né? Uma indagação bem interessante para a gente pensar. Então, será que nós somos os ciborgues, né? Que a autora está citando no livro? Olha só que curioso, né? Com essa nossa relação, né, humano-máquina, nós nos tornamos o ciborgue que a autora está descrevendo no livro. E com isso, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer a audiência de vocês estarem aqui até agora, né, ouvindo um pouco sobre as ciências sociais, a antropologia, o que nós fazemos, né, nesse meio. Muito obrigada a cada um de vocês que escutaram esse podcast. Um beijão no coração de vocês e até a próxima!